Começar a passar mal. Eu agradeço a vocês pela paciência, tá? Então, a gente vai continuar naquela linha do aprendizado estatístico, né? Que nem eu comentei com vocês no vídeo passado. Não sei se vocês viram, mas eu já gravei uma aula e postei lá no canal. Daniel passou para mim os vídeos dele. Eu vou baixar os vídeos dele também, postar no canal, né? E aí vocês vão ter todas as aulas lá para que vocês possam assistir, né? E eu vou conversar só com o Daniel qual foi o tema das aulas, tá? E aí, hoje a gente, então, eu falei, mostrei para vocês o Introduction to Statistical Learning, que é o livro, né, que a gente está trabalhando, que é um livro maravilhoso. Como eu falei para vocês, esse livro daqui vocês podem baixar, eles têm bastante material, né? Vocês podem vir aqui em Resources e ver o online course deles, né? Tem o curso da EDX para quem quiser ver, né? Então vocês podem vir aqui e ver o curso da EDX, de Statistical Learning, é um curso muito bom, eu gosto bastante, né? Mas você, além disso, se você não quiser ver o vídeo, tem alguns vídeos de 15 minutinhos, né, para vocês darem uma olhada, alguns slides que eu mostrei na aula passada, tanto do capítulo de introdução, como o que é Statistical Learning, né? E aqui a gente vai lidar hoje com um pouco de Linear Regression, tem vários vídeos aqui para a gente poder discutir. Então, leiam o capítulo 3. Eu vou falar muito, en passant, sobre a regressão linear, o que ela é e como é que a gente trabalha com ela, e vou mostrar um exemplinho em Python, né? Para a gente dar continuidade a como a gente tem pensado o curso. Na verdade, vou mostrar para vocês alguns exemplos em Python e vou mostrar para vocês como eu tenho utilizado como eu utilizei regressão linear para lidar com o problema da Covid, né? E faz parte do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui dentro da universidade. Tá bom? Até o momento, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Não? Então, seguiremos em frente, tá? Então, na verdade, a gente falou na aula passada sobre alguns conceitos muito interessantes sobre o aprendizado, né, estatístico. A gente falou que o aprendizado estatístico, ele vem em conjunção com o aprendizado de máquina, né? Não necessariamente eles são coisas distintas, não necessariamente eles são coisas, né, que não tenham um overlap, eles têm um overlap muito grande, mas o aprendizado estatístico vai usar um conjunto de técnicas um pouco diferentes e que elas acabam sendo muito interessantes, né, para você aplicar dentro de cenários com conjuntos restritos de recursos. Tá? Às vezes até com cenários como como sensores, né? Eu aplico muitas técnicas de aprendizado estatístico dentro de sensores, que aí vai ter um consumo de memória RAM menor, por exemplo, que tem algumas técnicas de aprendizado de máquina. É claro que essas técnicas de aprendizado estatístico, elas têm algumas similaridades, alguns pequenos problemas, né? A gente trabalhou já com coisas como cartas de controle, né, dentro de sensores, né? Mas já trabalhou também com regressões lineares, né? Então, na verdade, as regressões, ele vem de três conjuntos das técnicas de aprendizado estatístico. Elas vão, três grandes conjuntos de técnicas de aprendizado estatístico, elas vão estar, que são equivalentes ao aprendizado de máquina, que são as técnicas de predição, de classificação e clusterização. Então, você vai ter clusterização estatística, você vai ter uma predição estatística e você vai ter, né, a classificação estatística. Inclusive, técnicas como a regressão linear, muitas vezes na literatura, elas são colocadas como técnicas de aprendizado de máquina, né, mas elas estão mais associadas a técnicas de aprendizado estatístico. Né? Então, na verdade, né, a gente pode pensar a regressão linear, né, como uma técnica bastante simples, né, como uma técnica que a gente pode considerar como se fosse uma técnica de curve fitting, né? E o que seria curve fitting? É você tentar centrar os teus dados à curva. Bem parecido com o que a gente tentava fazer quando a gente fazia física experimental. Não sei se algum de vocês fez. A maior parte dos que eu estou vendo aqui fez ciência da computação, não fez? Tem alguém que fez BCMT? O Adriel, acho que era do BCMT, não é, Adriel? Isso. Então você fez FISESP. Sim.
Tá? Então, o que vocês fez em FISESP é uma forma de curve fit, né? Você traça os pontos e tenta encontrar a função que vai definir. Qual a questão da regressão linear? A regressão linear diz o seguinte, olha, esses pontos, qual é a reta que melhor representa esses pontos? Né? E essa é uma abordagem que é um pouco ingênua, porque dificilmente as funções são lineares. Né? A verdade, as regressões reais, as predições, dificilmente elas seguem uma reta. Né? Em geral, elas vão estar mais associadas a funções compostas, esse tipo de coisa. Mas na prática, né, em intervalos muito curtos, faz muito sentido. Então, por exemplo, se você, ao invés de você olhar, se você olhar para esse gráfico aqui e pensar que a regressão linear não faz sentido para isso como um todo, realmente não faz. Mas se você olhar para trechos isolados desse mapa de dados, e aí faz muito sentido, entendeu? E aí você pode pensar o seguinte, será que eu consigo dividir o meu conjunto de dados, né, de forma que eu consiga usar? Então, para conjuntos muito pequenos, em dados muito coesozinhos, em grupos muito coesos, esse dado passa a fazer muito sentido. Então, faz realmente tem uma diferença interessante de como você pode usar a técnica. E acho que uma das coisas que eu gosto mais quando eu trabalho com essa parte de aprendizado estatístico, né, é que 90% das técnicas, diferente do aprendizado de máquina, você consegue trabalhar com conjuntos um pouco menores de dados, né, desde que você entenda muito bem o problema. E aí eu bato na tecla inicial que eu falei para vocês no dia que eu fiz lá o caso de Boston, 90% do seu trabalho como cientista de dados é entender a porcaria do seu problema. Se você não entende o problema, né, do ponto de vista conceitual, você vai ter muita dificuldade de dar uma resposta para o seu cliente que é adequada. Mas, que seja ele quem for o seu cliente. Se o teu cliente é, na verdade, a tua própria tese, se o teu cliente, na verdade, é o teu professor de FISESP, se o teu cliente, na verdade, é um freela que você está fazendo em ciência de dados, é muito mais complicado quando você não observa essa base. Tá? Então, a regressão linear é uma técnica muito útil para você trabalhar. Né? Então, na verdade, o que ela traz para a gente? Ela quer tentar buscar responder as seguintes questões. Né? Tem uma relação entre duas variáveis aqui, por exemplo, quanto orçamento e vendas. Né? Quão forte a relação entre essas variáveis? Como é que os dados contribuem para as vendas? Né? Como é que qual o meio que vai contribuir? Quão acurado, quão preciso, né, a gente consegue predizer as vendas no futuro. Essa relação é linear, né, tem sinergia, né, entre os tipos de meios que você tem de advertisement, né, de marketing, né, tipo, no sentido de anúncios mesmo, né? Então, no problema passado, por que ele está falando isso? Porque no problema passado, a gente estava lidando nos capítulos iniciais, ele mostrou os dados de rádio, TV e jornal. Então, ele tenta considerar. Então, se a gente vem aqui, né, esse aqui é um repositório em Python dos problemas, né? Eu vou passar esse repositório para você, tem os notebooks de cada um dos capítulos, né? E aqui, né, vocês vão achar os dados que ele está falando, esses dados de venda. Então, se vocês quiserem trabalhar com esses dados, você vai ter, né? Você vai conseguir chegar a esses datasets para você trabalhar, tá bom? Então, o Marshall, ele é um dos caras, o Garrett James é um dos caras que fez o livro, né? E ele está sediando esse material, né? Então, a ideia que você vai ter, né, dentro do... Eita, fiz besteirinha? Não, tá aqui. A ideia é que você possa analisar esses conjuntos de dados de forma a mostrar, né, se tem uma relação. Então, por exemplo, aqui, os dados da TV, os dados do rádio e os dados do jornal. E aí eu vou perguntar para vocês, estão bem representados por uma reta? O que vocês acham? Vocês estão vivos? Vocês estão por aí? O primeiro pode até ser um pouco, mas... Esse último ali, por exemplo, do jornal, acho que... O primeiro até vai, né? Até vai. O segundo... mais ou menos. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. O terceiro talvez estivesse mais representado por uma vertical do que por uma reta desse tipo aí. E o que é interessante da gente notar, entendeu? São praticamente a mesma reta para os três. E os conjuntos estão muito dispersos, são muito diferentes. Então, essa relação, a regressão linear, ela é um verificador muito bom
realmente da linearidade do teu conjunto de dados. Será que tem um conjunto que ele cresce linearmente? E a gente vai ver outras técnicas de aprendizado estatístico, como, por exemplo, a regressão logística, para analisar, né, esse problema. Vocês fizeram o primeiro problema, que foi o problema do Titanic, né? E, assim, tá lá no nosso... nas atividades lá no Classroom, né? Vocês submeteram soluções, as soluções mais diferentes, né? Das soluções mais sofisticadas às mais simples, algumas muito parecidas com soluções que super comuns, né? Esse é um problema mais batido que o time do Botafogo. Então, assim, é complicado, né? Mas o que é interessante desse problema do Titanic é que ele é um problema que você pode tanto resolver com uma regressão linear, na verdade, um conjunto de regressão linear, ou que a gente vai falar hoje sobre regressões lineares múltiplas, ou com uma regressão logística, né? É claro que você pode aplicar qualquer tipo de técnica, né, para trabalhar. Então, inclusive, eu tive um aluno que ele estava trabalhando com dados, né, de aprendizado de máquina e aprendizado estatístico para predição de dados, né, por exemplo, predição de movimento. Isso é muito interessante quando você trabalha com prótese, isso é interessante quando você trabalha com equipamento médico, né? Então, e aí ele estava vendo o seguinte, ele pegou, como é que ele escolheu as técnicas dele? Ele pegou as técnicas do Kaggle que ele estava vendo que eram melhor, representavam determinados conjuntos de dados médicos. Então, você disputar o Kaggle, né, é uma forma muito legal, e como eu falei para vocês, está tendo 30 Days of Kaggle, né? Então, é um conjunto de atividades que se você faz todo dia, você vai conseguir ter um treinamento completo em Data Science, né? Então, Cláudio, você está acompanhando? Eu estou acompanhando que existe, infelizmente, eu ainda não consegui parar para fazer. Foi uma semana muito intensa para mim, mas é uma oportunidade maravilhosa para quem está com esse tempo para poder fazer. Eu super recomendo, acho que é uma plataforma incrível de trabalho e de portfólio para quem quer lidar com ciência de dados. Eu acho assim que, né, é uma oportunidade. Então, esses são os dados aqui dos anúncios. Você mostra o seguinte, assim, né? Você tem o anúncio de TV, ele tem um crescimento esperado relativamente razoável, né? O da rádio, mais ou menos, e do jornal, nem um pouco, né? Então, uma regressão linear nada mais é do que uma reta que vai ter AX mais B, B mais AX, digamos assim, né? Mais um erro. E nota o seguinte, que isso é muito diferente, por exemplo, de uma reta, no sentido que esse erro ele é importante no aprendizado. O erro é o que vai demonstrar, né, o quanto eu estou saindo do meu elemento. Aí o ideal é que o nosso erro tenda a zero. Isso não é uma verdade, né? Então, esses beta 0 e beta 1 são constantes desconhecidas, né, que vão representar justamente os pontos de intercepção e de crescimento, né, como coeficientes, né? E a gente falou que esses, quando falou na aula passada, a gente citou que esse era o que a gente chamava de modelo paramétrico, né? E por que modelo paramétrico? Porque usa parâmetros, né? O beta 0 e o beta 1, ou o A e B, quando a gente viu isso lá no primeiro grau, né? Então, assim, o A0, o B0, o beta 0 e o beta 1, ou AB, como você preferir, eles são parâmetros. Modelos paramétricos são modelos que dependem de parâmetros, de features, de elementos matemáticos que vão me permitir inferir coisas. E esses parâmetros, né, que vão acabar representando o comportamento de forma adequada. E o que a gente falou sobre modelos paramétricos na aula passada? Quanto mais parâmetros, mais complexo é o seu modelo e maior a sua tendência a erro, né? Quer dizer que quanto menos modelos, beleza? Não. Ele pode não ser descritivo o suficiente. Ao mesmo tempo, quanto mais parâmetros, né, maior a complexidade, então, em termos de você explicar. E aí que vem uma vantagem do aprendizado estatístico sobre o aprendizado de máquina, né? Nessa época que a gente está em aprendizado de máquina, falando que as redes neurais isso e aquilo, né? As redes neurais têm um grande ponto de fraqueza, que é a explicabilidade dela. No caso do aprendizado estatístico, né? O aprendizado estatístico ele tem um grande fator de explicabilidade associado. Então, na verdade, né, a gente quer saber, dado esses fatores beta 0 e beta 1, né, a gente quer poder predizer, né, no futuro em determinado ponto, né, que onde esse esse y' aqui vai indicar a predição do y, né, dado um determinado ponto de x que ainda não existe, né? Então, na verdade, tudo isso aqui está usando justamente esse elemento, né? Está aqui chamando de y chapéu, né? Mas esse y chapéu quer dizer que isso aqui é um valor estimado, né?
Então, tem um cálculo de erro, né, que a gente vai chamar da soma quadrática dos erros residuais, né? Que é o erro residual? É o ponto que você estima menos o ponto real, né? Por que a gente eleva isso ao quadrado? Né? A gente eleva isso ao quadrado para você ter, né, para o seu erro ser positivo. Quando a gente chama uma das técnicas, que é o erro quadrático médio, né, o que a gente faz? A gente pega e tira a raiz disso, para você ter um valor inteiro que representa o erro, né? Mais ou menos, se você pega e desvia o erro quadrático médio dividido pelo total de elementos que você tem, o que você tem, na verdade, é, né, o desvio padrão dos seus elementos. Isso vocês estão todos vendo com o Daniel. Então, na terça-feira, vocês veem os fundamentos da estatística e esses fundamentos a gente vai aplicar aqui em paralelo no aprendizado estatístico. Então, o que a nossa questão é buscar um modelo que minimiza o erro de forma melhor possível, né? Então, a gente tem esse material aqui, né, que é a soma desses elementos. Então, na verdade, os dados que eu estou tentando é verificar isso aqui, né? Fazer com que esses dados cubram, né? Então, você vai ver que em alguns pontos isso aqui é muito próximo, mas conforme o meu y vai trabalhando, traçando, né? Isso vai sendo, vai piorando, né? Tem alguns pontos aqui, como vocês podem ver claramente, que tem. Então, por aqui, até mais ou menos até aqui, a reta segue muito bem. E a partir daqui, vocês vão vendo que vai ter uma outra reta que representa. Né? Então, o que a gente faz é tentar dividir o nosso modelo matemático em diversas retas que tentem representar esse trabalho. Então, né, e aí a acurácia, a gente vai dizer que a acurácia do meu modelo, né, ele vai ser proporcional, né, ao esse desvio padrão, né? Ou seja, né, e é isso que uma coisa que sai do aprendizado, né, que o modelo ele é acurado, né, o modelo tem 95% do intervalo de confiança bem definido, se ele está ao que a gente chama de 2 desvios padrões da média. Então, assim, isso aí acaba que vira, né, as pessoas colocam isso, né, como uma regra de ouro, mas, na verdade, né, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, assim, que esse valor aqui, né, a variância, né, então eu tenho, na verdade, buscar, né, sempre, no máximo, tá 2 desvios padrões. Então, se eu digo que qualquer valor do meu modelo está 2 desvios padrões da minha média, esse modelo pode ser considerado um modelo acurado. Então, acaba que a maior parte das pessoas não entendem esse processo da soma desses erros, não entendem de onde surge o erro e simplesmente vão aplicar isso aqui na vida deles e o resultado vai dar certo. Porque isso aqui é uma convenção. Isso está errado? Não. Isso é crime? Não, porque está certo. Mas não entender o porquê disso é que é complicado. Então, quando eu tenho um intervalo de confiança, eu vou estar lidando a média com mais ou menos esses 2 desvios padrões. Agora, se isso aqui, esse também é uma das justificativas de porque a gente quer esse valor em módulo, justamente para que eu possa aplicar isso aqui. Se esse valor tivesse, né, um sinal, isso seria difícil da gente trabalhar. Né? Então, esse cenário é o cenário que a gente quer sempre representar. Tá? E se a gente for pegar aqui pelo source code, né, vou fechar isso aqui. Né? Aqui eu vou estar buscando os meus dados, né, minha informação, vou abrir, né, isso a gente fez exatamente, né, como um Pandas Read CSV, né? Estou lendo o meu CSV e vou transformar ele num mapa de features, está aqui o meu mapa de features, tá? Vou ler, por exemplo, de carros, como poderia pegar aqui, né? Então, olha só, uma simples regressão linear, né? A gente pode pensar nesse ponto aqui, né, de elementos, né? Então aqui, eu estou aqui buscando esse regplot, que vai pegar esse elemento do advertising da TV, o advertising sales, né? E vai tentar plotar, né, essa reta do médio aqui através dos meus elementos. Então vou plotar aqui o PLT do x-limit e um plot de y-limit com esses valores aqui, e a partir disso aqui eu consigo traçar essa minha reta. Então aqui eu vou usar o scikit-learn, e dentro do scikit-learn tem essa função que é o linear regression. Então, Cláudio, se eu quiser utilizar uma regressão linear,
tudo que eu preciso são dos meus dados? A minha escala, eu vou usar o advertisement da TV, o meu Y vai ser sempre o advertisement dos meus sales, né? Vou fazer um fit de X e Y, né? E vou printar o ponto da interseção para o cara que eu quero descobrir, né? Ou quem é o meu próximo elemento, tá? Então, na verdade, tudo que eu preciso fazer é um conjunto de testes e um conjunto de entradas. E isso aqui representa, pronto, vocês programaram uma regressão linear simples, né? Não tem mistério. Se eu quiser, a partir de agora, prever o futuro, tudo que eu preciso é criar um mapa de pontos e perguntar para onde esse elemento vai estar. Para vocês verem como é que a gente faz isso, né? Deixa eu ver aqui. A gente usou um modelo muito parecido, né, para calcular os dados da Covid. Esses aqui são todos os dados históricos da Covid que a gente tem trabalhado no estado do Rio de Janeiro, mas para descobrir quem são os próximos fatores do cálculo de R, né, que a gente tem trabalhado, eu simplesmente vou usar o seguinte. Eu vou pegar os últimos, criei um conjunto de dados que representa os 3 últimos valores, né, da taxa de propagação da cidade. Quero predizer os próximos 2 valores, né? E vou botar esses 2 valores para projetar dentro dessa matriz de valores que eu tenho aqui. Vou calcular uma linear regression, vou dar fazer o fit, exatamente como eu fiz naquele caso ali, e eu tentava predizer. É claro que como eu tenho um conjunto, sei lá, de 40 pontos para predizer e os 3 últimos é que eu vou dar mais precedência para calcular os 2 próximos, na verdade, que eu tenho, com 3 pontos, eu defino o quê? Né? Eu defino uma reta ou um plano. Né? Se um dos pontos é perpendicular, eu defino um plano. Com 2 pontos, eu defino uma reta. E, na verdade, se eu estou dizendo que eu quero só a pontinha da minha curva para ver onde é que eu vejo, estou indo para a próxima semana, dada a tendência das 2 últimas semanas, eu tenho essa reta. Isso quer dizer que isso vai se manter só se eu tiver mantido a mesma tendência. O que, na verdade, não acontece. Então, por exemplo, aqui, esse cálculo aqui estava com 1,08 para essa cidade específica, na semana seguinte estava com 1,06, 1,048, e, na verdade, isso manteve. Na verdade, ficou com 1,06 mesmo, né? Tirando caiu mais rápido do que a gente esperava. Então, o erro associado foi baixo e a gente conseguiu aplicar isso num problema real. Cláudio, você podia ter usado outra coisa? Pode. Na verdade, o que a gente normalmente vai fazer, e eu vou discutir com vocês, a gente vai aplicar vários modelos simultaneamente, principalmente quando a gente não tem um conhecimento total do problema. E aplicar esses vários modelos simultaneamente vai dar para a gente uma visão muito ampla do processo de decisão. Tá? Só um instantinho, pessoal. Então, vamos lá. Então, dentro desse cenário, né, é que vai surgir o meu teste de hipóteses, né? Então, as ferramentas, né, que a gente vai ter de aprendizado estatístico, elas acabam sendo muito importantes dentro desse meu cenário de testar suposições. Olha, qual vai ser a chance de algo acontecer, dado que outra parada aconteceu, né? Então, assim, né, eu vou chamar de hipótese nula, né, o H0, né, onde não tem nenhuma relação entre x e y, dada uma hipótese alternativa, ou a hipótese alternativa vai ser justamente que existe alguma relação entre x e y. Então, você fazer uma regressão linear é você apostar o seguinte, que existe uma relação entre x e y, né? E ela é uma forma fácil de você testar que existe alguma relação, né? Ou seja, você pode utilizar uma ferramenta de aprendizado estatístico para poder fazer seu teste de hipóteses correspondente. Eu me lembro que quando a gente fazia estatística há muitos anos atrás, né?
a gente não podia sequer, a gente não usava nenhuma ferramenta durante a prova, a gente tinha uma tabela uma tabela de intervalo de confiança que vinha atrás do livro e a gente utilizava, né? No mundo real, ninguém vai te dar uma tabela, você não sabe qual é a distribuição de probabilidade que está o seu problema. Você vai inferir pela quantidade de pontos e torcer para que ela seja alguma coisa, quando você for fazer o curve fitting. Então, na verdade, né, o que a gente quer fazer é o seguinte, tem relação ou não tem relação? Então, isso aqui, olha, não tem relação 0, tem relação 1, né? Então, se BY igual a 0, eu vou reduzir o meu modelo para isso aqui. E o X não vai ser associado a nenhum Y, né? E vou deixar isso para lá, tá? Então, na verdade, né, eu posso pensar que a hipótese nula é computar, né, tipo um T static, onde esse T é o meu elemento dividido pelo meu desvio padrão, né? Então, na verdade, o que eu quero transformar, né, é saber o seguinte, será que dentro de uma normal unitária isso estaria, né? Então, é muito fácil computar qualquer valor, e esse valor vai ser o p-value, o meu valor de probabilidade. Será que a média dos meus elementos, né, dado o valor que eu quero predizer, ele está associado dentro da minha curva? A resposta tem que estar. Se está dentro daquela minha curva, se está dentro daquele intervalo de confiança, daqueles 2 intervalos de confiança, dentro daquele espaço de 95%, se ele está embaixo de algum ponto daquela função, ele é um valor válido. Então, essa é uma forma muito simples de eu dizer se um elemento está ou não contido na minha curva de trabalho. Então, aqui, eu consigo ver isso aqui com o p-value muito próximo, né? E é esse teste que a gente faz lá no R, né? Quando R, taxa de propagação da COVID. A gente gera um modelo de uma regressão linear, faz esse teste da hipótese nula, buscando a correlação entre pontos, e por enquanto tem dado. Quando não usa dados para usar uma correlação linear, né, a gente vai utilizar outros conjuntos de técnicas buscando fazer essa predição, né? A ideia é que você possa, do meu trabalho lá com a COVID, é que você possa mapear tantos cenários possíveis, tantas realidades alternativas, que uma dessas realidades deve corresponder à nossa, né? E, portanto, mais uma vez, só buscar qual é a curva correta, né? Então, para você testar, né, a acurácia do modelo, o tempo todo a gente vai buscar o melhor erro residual. Como eu falei, né, a soma desses elementos. E aí, né, entra o caso que eu falei para vocês, né? Que, na verdade, a gente tem vários features, né? Qualquer modelo que a gente vai trabalhar, ele não é monofeature, como a regressão linear simples dá para gente. No caso ali que eu fiz, o R pelo tempo acabou sendo monofeature, porque eu forcei o caso a ser monofeature, né? Só tem um único feature, mas ali no problema do sales, dos anúncios, né? Que está lá no livro, ele vai ter 3 níveis de anúncios. Os anúncios que vão vir da TV, os anúncios do rádio e do newspaper. Olha só como é que ficou o modelo. O modelo ficou à venda, é um beta 0, um elemento para TV, um elemento para o rádio e um elemento para o newspaper. E se vocês forem dar uma olhada na literatura, né, isso é o que a gente chama, em bom português, de função objetivo, né, que é a soma dessas funções lineares. Na verdade, você pode estudar cada um desses componentes de forma separada, né, e analisar a soma deles. Então, na verdade, isso é um modelo multiparamétrico. Ele é chamado de regressão linear múltipla. Se você plotar isso aqui não dá uma reta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele é a soma de retas. Ele é chamado de regressão linear múltipla porque ele corresponde a várias retas tentando se tocar. Então, o cenário ideal é quando esses predissores não estão correlacionados, né? Ou seja, o que você coloca na TV, no rádio e no newspaper, um não afeta o outro. No mundo real, isso é muito difícil de acontecer, tá? Então, por exemplo, se duas coisas afetam... Se eu fosse pegar no caso, por exemplo, da própria COVID, pensa o seguinte, né? Quais são os fatores que vocês associariam à propagação de uma doença, né? E aí, num cenário epidemiológico um pouco mais amplo, quais são os fatores que vocês associariam à propagação de uma doença? Coloca aqui no chat ou fale, vocês são livres para falar. Errar assim, se vocês errarem, fiquem tranquilos, todo mundo está errando. Inclusive eu. É contato entre as pessoas, principalmente, né? Contato entre as pessoas, ou seja, densidade demográfica pode ser um valor. Pode falar. Eu ia falar densidade populacional, mas já falaram.
o próprio deslocamento na cidade é um fator, né? Sim, Imagina com o certeza. seguinte, vocês tenham uma cidade que é entrecortada por morros, né? Tipo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é um bom exemplo, porque as pessoas se movimentam muito no Rio, né? Mas que você tenha claramente duas regiões. Por exemplo, lá em Budapeste, você tem duas regiões, né? Bem definidas, e a galera não se cruza tanto. É quase como se fossem duas cidades, uma cidade histórica e uma cidade nova. Nesse tipo de cenário, você tem diferenças completamente muito bem definidas, entendeu? Se você pega, por exemplo, alguns bairros como Santa Cruz, não tem tanta diferença, não tem tanta movimentação fora de Santa Cruz. Isso é engraçado também, né? Não são todos os bairros que se comportam da mesma forma. Então, esse deslocamento humano, né, ele é muito interessante da gente ver e da gente estudar. Tá? Então, isso assim. Então, essas correlações entre preditores, elas vão causar problemas. Tá? Então, pensa o seguinte, né? No caso da Covid, o deslocamento e o número de pessoas tem relação? Claro que tem, as pessoas precisam trabalhar. Né? Então, por exemplo, onde vocês acham que a maior parte das pessoas trabalham no Rio de Janeiro? Zona Sul. E centro? Centro aquele trecho centro-zona sul, né, que vai ali do centro da cidade até mais ou menos Copacabana, onde tem a maior densidade de empregos. Né? Então, isso causa a variância de um coeficiente afeta os outros coeficientes. Né? Então, é o que a gente chama de claim of causality, ou então paradigma da causalidade. Né? Quando uma coisa tem gera efeitos causais em outros elementos. Né? Você não tem independência dos coeficientes. Quando você não tem independência de um coeficiente, o que você está dizendo, na verdade, é que um coeficiente ele é função do outro. Então, ele é uma função de funções, e isso é uma coisa mais ou menos problemática. Né? Então, nesse trabalho aqui, Data Analysis e Regression, né, de 77, né, os autores realmente falaram sobre isso, né, como, cara, se você tem relações de um elemento com o outro, toda vez que você altera esse elemento, isso vai, né, modificar todos os preditores juntos. Então é muito difícil de você manter essa correlação, tá? Então, essencialmente, né, o que isso quer dizer? Esses detalhes são todos no livro do ponto de vista matemático, tá, gente? Vocês não precisam se apegar a eles se vocês não quiserem. Eu gosto muito, achei esse livro maravilhoso de ler, tá? Ele é muito simples, tá? Ele parece difícil no começo, mas é mentira. O irmão dele é um pouco mais difícil, porque são dois livros, o Intro to Statistical Learning e o Elements of Statistical Learning. Esse aqui é mais de boas, esse aqui é menos de boas. Isso aqui é chatinho, isso aqui é enjoado, na verdade, enjoado. Esse aqui é legal, esse aqui é bacana. Então, se você, tipo assim, até hoje não gostou de programar, não curtiu nada, esse livro é uma ótima introdução à programação usando R, para quem quiser. Um dia eu vou transformar isso aqui num livro de Comp 1 para quem estiver fazendo estatística, né? Mas vou fazer isso em Python. Mentira, devo fazer em Julia. Né? Então, tipo assim, quais são os problemas desse claim of causality e o problema do teu modelo não estar muito certo? Primeiro, nenhum modelo está certo. Todos os modelos, eu falei isso na aula passada, que está gravada, né? Eles são, na verdade, simplificações da realidade corrente. Né? Eles não são a realidade como a gente entende ela ou como ela deveria ser representada. Mas, se todos os modelos são ruins, por que a gente usa eles? Porque os modelos são ruins, mas, às vezes, eles são úteis para a gente. Tá? Eles representam, com um pouco de erro, né, a realidade, mas representam ela bem bastante. Como eu falei para vocês, o modelo da Covid que a gente faz, ele não serve para dizer exatamente quantas pessoas estão infectadas hoje, mas dá uma ideia para a gente de quantos recursos hospitalares a gente vai precisar. Tá? E essa é a ideia. Eu não quero saber assim, hoje tem 387 pessoas infectadas. Isso pode até ser uma mentira. Então, assim, não tem como saber muito isso. Mas eu deveria ter um determinado nível de recursos, mais um intervalo de confiança, né, para, né, você poder ter recursos hospitalares. É isso que a gente tenta fazer. Então, assim, nesse cenário, esse tipo de modelo é fácil de fazer. Tá? Então, uma única forma de achar o que vai acontecer num sistema complexo, né,
É simplesmente assim, a única forma de você ter de mexer num sistema complexo, essa frase aqui está mal escrita, né? É simplesmente você perturbar o sistema. Porque se você não pode simplesmente ficar esperando, né, que o sistema aconteça. Então você, na verdade, pode gerar uma perturbação para trabalhar. Isso é basicamente o que a gente tenta fazer. Mapear diferentes cenários da Covid e ver qual que, dados os modelos epidemiológicos, qual que está se adaptando melhor ao cenário que a gente está vendo hoje, né? Porque tem coisas, gente, que são fatos. Por exemplo, no caso da Covid, como é que a gente pode predizer? Né? Por exemplo, eu não consigo saber quantas pessoas estão infectadas. Por 2 motivos simples. Nem todo mundo que é infectado sabe que está infectado. 2, nem todo mundo que está infectado vai a um hospital. E 3, né, tem as pessoas que simplesmente, né, vão ser tratadas, mas não vão entrar no registro por algum motivo ou outro. Tá? Então, o número de casos, ele é uma coisa que engana. Ele tem um erro muito grande. Um fator que talvez seja melhor é o número de casos graves, porque esses são obrigatoriamente, né, colocados no hospital. Mas você já nota que o número de casos graves ele é dependente do número de casos. Então isso já passa a ser um problema. Então como analisar isso? Mas eu tenho uma estimativa de quantos casos da Covid viram casos graves, dado, por exemplo, uma determinada variante. E a gente não está aqui querendo estudar a Covid, mas entender a problemática de você fazer um modelo, né? E tem gente que diz o seguinte, né? Fazer um modelo é uma arte. Realmente é. Fazer um modelo é uma arte, é uma coisa muito legal que a gente tem, né, para trabalhar. É muito divertido, é muito desafiador em vários aspectos, né? Então, né, começa com um modelo. Então, uma forma muito legal assim você começar com um modelo simples, né? E aí, esses estimadores, né, para minha regressão múltipla, estimação e predição para essa regressão múltipla, né, é que a gente pode fazer a predição simplesmente da mesma forma que a gente fez a predição da regressão linear original. Simplesmente computando, por exemplo, a soma dos erros que eu tenho para cada um dos meus elementos. Então, olha só, quando eu tenho múltiplas regressões, né, o que eu tenho, na verdade, é um plano. Né? E aí eu não sei se vocês fizeram uma matéria que era cálculo vetorial e geometria analítica. Não sei se vocês tinham isso em CVGA. Eu fiz essa disciplina, né, que a gente trabalhava com planos. Em geral, vocês só vão ver planos se não viram em CVGA, em cálculo 2 e cálculo 3, né? A gente não existia mais, não, quando eu fiz, pelo menos. Cara, bicho, era muito difícil e eu queria morrer quando eu fiz. Mas a galera fala que CVGA é muito igual a álgebra linear também, tipo... Assim, na verdade, porque o que vocês têm é aula, álgebra linear algorítmica, que vai acabar usando isso. Quando eu fiz, a gente tinha álgebra linear tradicional. E hoje em dia eu digo assim, tanto CVGA quanto aula, eles foram muito úteis para eu cair para essa carreira de ciência de dados. Né? E, na verdade, eu segui um caminho de ciência de dados super bizarro, tá, gente? Eu estava em redes, né? E eu era um cara bem médio de redes, um cara que estava trabalhando com redes, não era nem um pouco brilhante. E aí, estava trabalhando com redes, né, assim, comecei a ter que analisar dados do meu trabalho de tese, né, e de outros trabalhos de tese. Aí surgiram dados de IoT. Aí os dados de IoT eram dados muito difíceis de você trabalhar, porque eram dados muito ruins, muito faltosos, né? E aí a gente começou a ter necessidade de tomar essa decisão dos dados dentro dos sensores. E aí eu comecei a trabalhar com essas técnicas de aprendizado estatístico, e dentro disso eu acabei trabalhando com uma área que é chamada de Data Fusion, que é a área que hoje trabalho bastante, mas que vê esse tipo de coisa, né? Por exemplo, se você está vendo um caso, por exemplo, modelo de um incêndio, hoje eu tenho uma função f de x, f de xy, que é associado, que é um valor de temperatura inicial, mais um fator a de x, né, que vai ser o fator da temperatura, mais um fator b de y, que é um fator químico, mais um erro associado. Isso poderia ser a modelagem de uma máquina de decisão para eu decidir se está tendo um incêndio ou não. Um plano, né? Então, dados aqui de temperatura, dados de gás carbônico, e isso aqui, né, representar alguma outra coisa, com perda de umidade, entendeu? Então, essas somas é que vão dar esse modelo. Esse modelo é um modelo linear, porque você está usando todos os modelos linearmente. Tá? Então, isso não necessariamente é uma reta, mas é um plano, né? E o que é um plano? Como é só uma soma de retas. Então eu consigo pensar cada um desses modelos. E isso é muito legal.
Isso é muito interessante, isso é muito rico, né? E quando você pensa na regressão linear simples, eu estou botando uma reta, cara, é um problema muito idiota, só vai servir para coisas muito estúpidas. Mas quando eu penso em modelos múltiplos, aí você fala, opa, isso parece bom, isso parece legal. Porque se você está pensando numa regressão linear simples, que é de 2 pontos, você fala, Cláudio, tu é mongol, tu é idiota, tu tá aqui perdendo meu tempo. Eu não sou retardado, aprendi isso na 4ª série primária. Né? Claro que não foi na 4ª série, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Né? Tipo assim, você tá perdendo nosso tempo, você não tem vergonha na sua cara. Né? Uma regressão linear eu vou entender. Sim, vocês fiquem com raiva. Mas quando eu tenho múltiplos pontos e eu começo a traçar planos, essa visualização dos planos pode ser difícil de entender. E aí a regressão linear ela é rápida bastante para ser computada em elementos muito simples, porque na verdade é uma equação, né? Inclusive, né, eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte, né? Você só sabe o que está fazendo quando você tem que programar isso em assembly. E aí, gente, tem a regressão linear você consegue fazer fácil. Agora, tenta programar uma rede neural em assembly para tu ver o que vai te acontecer. Cláudio, por que você teve que fazer isso em assembly? Aí eu vou mostrar para vocês. Por que isso é legal em assembly? Tem esse elemento aqui que é o micro Python. E o MicroPython, ele é muito legal. Calma aí. Cadê o que eu quero mostrar para vocês? E ele permite que dentro de um sensor você programe as coisas em assembly para acelerar. Então, você poder fazer um algoritmo de aprendizado de máquina usando o assembly para acelerar, né, isso aqui dentro, né, isso aqui é muito irado. Né, é uma coisa que eu realmente acho muito divertida da gente poder fazer. Mas voltando aqui para nossas vacas magras, e aí eu consigo calcular o erro associado a cada um dos meus elementos, né? E o erro total do meu modelo, né, em relação às minhas vendas. Então, algumas questões importantes que ficam assim. Será que tem algum preditor, né, algum elemento de predição, algum dos meus parâmetros, que é mais importante do que o outro? Que ele é mais importante, ele tem um peso maior na minha resposta? Isso pode fazer muita diferença. Né? E quando você analisa para ver se um dos caras tem um peso maior do que o outro, isso é uma coisa muito interessante, porque quando você tem poucos recursos, você tem pouca memória, né? E aí entram elementos como, por exemplo, problemas de Big Data, né? E aí eu vou dar para vocês um plazinho sobre o PySpark na próxima aula, ou eu posso gravar um vídeo sobre o PySpark para vocês, né? Nem preciso estar em aula, acho que pode ser até mais legal, como fazer uma regressão linear usando o PySpark, né? Quando você tem um problema de Big Data, você reduzir o número de parâmetros pode dar para vocês um ganho de velocidade. Eu já tive casos em que eu tive que recorrer, como eu não tinha recurso computacional, eu tive que recorrer a técnicas simplificadas que me dariam um resultado teórico pior, mas elas eram computacionalmente possíveis. E aí que entra nesses parâmetros. Quando você trabalha em aprendizado estatístico, você tem elementos para você trabalhar o seu modelo e técnicas diferenciadas para você testar e ainda assim avaliar o grau de erro que você quer. A computabilidade dos seus problemas é algo que você tem que levar em consideração. Tá? De todos os preditores, uma coisa, e aí vem o seguinte, se isso é verdade, todos os preditores são úteis, né? O quão bem o modelo, ele fita os seus dados, né? E dado um conjunto de preditores, quais são os valores? E aí entra aquela questão de conjuntos de treino e conjuntos de teste, né? Uma vez que você treinou para achar os pesos dos seus diferentes preditores, você agora tem que testar isso no teu conjunto de teste. E aí entra aquelas questões de overfitting e underfitting que estão lá no capítulo 2, vale a pena vocês darem uma olhada. Né? Então, né, eu consigo avaliar, né, o peso de cada um dos meus elementos fazendo o F-static. O F-static, na verdade, é o peso de cada um dos elementos dado o erro. E aí eu consigo ver o erro residual de cada um dos meus elementos. E aí, o que eu vou ter? Né? Descobrir quais são as variáveis importantes. Né? E antes da gente continuar isso aqui, né, vamos só dar aqui uma olhadinha no... Vamos tirar o cara daqui, né?
Então, esse aqui por exemplo, o gráfico que mostra, né, os meus elementos crescendo ao longo do tempo para um determinado modelo, né? Então, aqui no scikit-learn, isso aqui é muito simples de implementar, como a gente mostrou, né? Esse trecho aqui implementa a regressão linear múltipla, né? Tudo que eu vou ter, né, para fazer é usando, por exemplo, o elemento do status model. O status model é uma biblioteca de estatística do scikit, né, e do SciPy, onde eu posso ver a correlação das minhas variáveis. Então, os elementos de correlação, eles vão mostrar o seguinte: quanto que essas variáveis estão relacionadas com a TV e o quanto as outras variáveis estão relacionadas entre si. Quando a gente usou aquela outra ferramenta, cujo nome eu esqueci, e que deu dor de cabeça na outra aula, aquela do... que a gente faz o relatório com HTML direto. Vocês lembram o nome? Alguma coisa do profile. Profile Report. Isso. Pandas Profiling, né? O Pandas Profiling já para você aquela correlação. E esses elementos de correlação, eles são muito, muito úteis de você trabalhar. Quando a gente fez o Pandas Profile lá de Boston, o que a gente quer, para você poder trabalhar com a sua múltipla regressão, é justamente isso, né? Buscar quais são os elementos. E aqui, para você fazer uma regressão linear múltipla em Python, né? Tudo que você precisa fazer é adicionar as diferentes pesos, como se aqui fosse uma matriz. Pronto, é só isso, né? Então, o Python vai permitir para você, o Python, o R, o Julia, o que você vai escolher, tá? Essas bibliotecas são muito similares, né? Eu uso o Python por uma questão de facilidade. Ele vai simplesmente permitir que você use a mesma sintaxe para os dois e que você chegue mais próximo do resultado, né, se você for querer, né, fazer a tua predição. Então, acaba que você consegue verificar quais são os caras que têm correlação. É claro que uma variável com ela mesma vai ter 100% de correlação, né, gente? Pelo amor de Deus. Você vê que a TV é quem mais está impactando nas vendas. O rádio em seguida e o newspaper menos ainda. Então, se você está vendo que o newspaper é o cara que menos influencia, você pode eliminar essa variável, né? Que o cara que tem menos correlação, você pode eliminar essa variável. E aí, esse teste paramétrico que a gente está fazendo, ele é muito interessante, né? Por quê? Porque isso é um elemento de aprendizado supervisionado, né? Por que supervisionado? Porque eu tenho TV, rádio e newspaper, e jornal, né? Mas eu tenho também o elemento das vendas. Eu sei quais são os outputs. Eu não sei direito qual é a regra desse elemento. Então, eu estou descobrindo qual é a regra, descobrindo quais são esses parâmetros, dado que eu conheço esses features, decidindo. Esse parâmetro aqui, ele pode até influenciar, mas ele não é tão importante. Ele tem baixa correlação com os outros elementos, né? A gente vai aprender a fazer a correlação, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Assim, se vocês vão trabalhar, pronto, core. Né? Então, existem 2 pontos que eu falo para vocês, que é muito importante no trabalho do cientista de dados. E em qualquer profissão que vocês tenham, é extremamente importante vocês entenderem a teoria. É lindo quando vocês entendem a teoria, porque vocês conseguem ver as ferramentas e saber onde vão usar. Mas é também muito importante você conseguir conciliar a tua teoria e aplicar ela na prática. Eu já vi gente que é extremamente teórico, extremamente brilhante, mas não tem nenhuma afinidade boa com a prática, e o que faz? Tenta reinventar a roda todas as vezes. No mundo real, a maior parte dessas ferramentas já é boa bastante. Então, o que você precisa é usar a tua teoria para modelar o problema e reutilizar isso aqui, tá? Então, assim, não tem problema nenhum você não saber 100% das ferramentas, mas tenta utilizar, tenta aprender um pouquinho sobre elas. E não tem problema nenhum você não saber 100% da teoria, mas é muito importante que você aprenda. As ferramentas mudam, a teoria fica, né? Mas não subestima o poder de você ser proficiente, porque você ser proficiente com uma ferramenta te poupa tempo, né? Agora, se você não sabe a teoria e você usa a ferramenta cega, e isso eu já vi diversas vezes acontecer, se você não sabe a ferramenta, não sabe a teoria e usa a ferramenta, repete a ferramenta como se fosse um passo, você é limitado por um conjunto de problemas, né? Aí, como eu digo o seguinte, eu não sei como foi com vocês, mas eu estava para cálculo fazendo um monte de prova antiga, né? Então, não necessariamente eu estava aprendendo cálculo, mas eu sabia reproduzir o comportamento num conjunto finito de problemas, né? Se alguma coisa fugisse muito daquilo, né, talvez eu não soubesse reproduzir. E isso é um exemplo muito ruim,
né, de aprendizado, onde eu sabia as ferramentas, mas não os porquês. Aprender os porquês dá para vocês uma coisa que é muito valiosa, que é a flexibilidade. Né? Então, aprenda as correlações. Essas correlações aqui eu estou usando a correlação de Pearson, né, que é a padrão do core, mas existem várias formas de correlação, como vocês mesmos viram no Pandas Profiling. A gente vai voltar nelas. Mas é o mesmo procedimento para você fazer essa correlação múltipla. Então, vou passar aqui para vocês, aqui pelo chat, mas eu vou botar lá no grupo depois esse elemento aqui, né, para vocês verem o plano sendo aqui colocado. E o plano, simplesmente, levando em consideração o rádio e as vendas. E nota, né, nesse momento, eu não estou falando nem da parte teórica, mas entender o conceito. Né, que, na verdade, isso aqui é uma regressão linear, mas ela é bem mais complexa. E olha só que quando você usa o plano, como eu capturo bem melhor os pontos do que usando as retas separadas. E olha só, não tem uma complexidade a mais, o custo computacional não é muito maior, né? E são coisas que são muito interessantes. Ou então, como por exemplo, né? Eu costumo brincar com vocês que uma coisa que a gente aprende em estrutura de dados e algoritmos, e estruturas de dados e algoritmos eu fiz com o professor Claudson, né? Quando eu fiz graduação. Né? Não sei se o Claudson ainda dá essa disciplina. Né? E na época, eu achava, tipo assim, cara, muito maneira essa disciplina, mas eu sou burro, eu nunca vou aprender isso, né? E aí, quando eu fui ficando mais velho, né, eu fui vendo muito a importância disso. E aí, quando eu fui trabalhar com análise de dados, né, pela primeira vez, tipo assim, para vocês terem noção de como é importante aprender a teoria, né, eu fui ordenar os dados de uma planilha. Qual é o algoritmo que a gente usa para ordenar os dados, para fazer busca, né? Para fazer ordenação e busca. Qual é o melhor algoritmo? Que você pensa logo que você tem, né? Que você aprendeu, né? Eu vou direto para o Quick Sort. Até o nome bom é Quick Sort, né, cara? Quick para burro. A planilha que eu estava lidando, ela tinha cento e poucos gigas de informação, né? A massa de dados que eu estava trabalhando. Tem uma que chama Bucket Sort. Tem o Bucket Sort. Bem legal. Tem o Bubble Sort, tem uma série desses. Né? Mas qual é o problema do Quick Sort nesse caso? O Quick Sort joga tudo para a memória. A maior parte das implementações do Quick Sort imaginam que você vai pegar a base de dados e jogar na memória e vai ter um conhecimento sobre tudo ao mesmo tempo. Quando você lida com grandes volumes de dados, isso não é verdade. E aí, o que você faz? Né? Então, gente, para vocês terem noção, eu me lembro de uma vez, há muitos anos atrás, para vocês terem noção de como é importante você pensar antes de fazer e entender a sua ferramenta, meu pai pediu para mim, Cláudio, olha só, eu quero que você faça um programa para mim que gere todas as sequências possíveis da Mega Sena. Eu falei, pai, moleza, sou espertão. Vou gravar isso no arquivo texto. Resultado da façanha, né? Se vocês pensarem, né, que uma sequência da Mega Sena, só as de 6 dígitos, né, são números inteiros guardados num arquivo de texto e você... Cara, ficou gigantesco e eu ainda travei a minha máquina à toa porque eu era burro. Então, assim, são coisas que a gente acaba, principalmente quando você é muito novo, né? É claro que vocês não vão cometer nenhum erro retardado que nem esse, né? Mas existem vários erros que a gente comete por não pensar, por não ver. Algumas coisas são óbvias, outras coisas não são óbvias, né? E aqui, ó, o pair plot, né? Vai mostrar, né, vários modelos de regressão. Esse pair plot a gente fez também no caso do Boston, né? Em relação às variáveis, né? E tem umas relações interessantes, né? Como a gente fechar isso aqui? Então, né, eu vou ter, né, questões, né, para decidir. Diga. Eu só não entendi por que tinha uns plots lá, mas na diagonal tinha. Aqui, tá na diagonal é igual. diferente. Não, é porque é o mesmo tipo de... Como assim? Entre todos esses gráficozinhos aí, tem uma diagonal. Esse aqui é esse balance, age, cards. Então, é o balanço. Tá, entendi o que você está dizendo. Balance, age, cards, education, income, limit, rating. Tá. Figura 3.6, como é isso aqui? As figuras que não estão na diagonal parecem ser scatter plots. Não, sim. São plots de barras. Rating.
Não, porque todas elas são relacionadas ao crédito, entendeu? Então, crédito versus balanço. Então, crédito versus balanço, crédito versus idade, todos esses aqui são histogramas, né? Do crédito com alguma coisa, tá? E aqui são os pontos propriamente. Só que é o balanço e o crédito em relação a algum desses outros elementos aqui. Tá bom? Entendi. É porque justamente eles acabam batendo no mesmo. Os histogramas não é a distribuição do balanço, a distribuição da idade, a distribuição do... É a distribuição do balanço em relação ao crédito, a distribuição da idade em relação ao... Todos aqui em relação ao crédito. Entendeu? E aí o resto é batendo com as próprias variáveis. Ah, tá, entendi. E aí o que é interessante você entender, né? Tipo assim, eu preciso de todos os subsets ou eu tenho um subset para fazer essa regressão? Qual é o conjunto melhor de variáveis? Isso passa a ser um problema muito sério. Porque quando eu tenho 2, 3, 4 variáveis para analisar, isso é um problema. Agora imagina um problema. Eu estou trabalhando com uma aluna de projeto final e é um projeto final muito interessante, né? Qual é o problema que a gente está buscando resolver? Né? Imagina que você tem um elemento de computação em nuvem, tá? Uma AWS da vida, alguma outra coisa dessas, né? Aí pensa para mim o seguinte, né? Eu tenho uma série de fatores que vão permitir fazer o processo de autoscaling. Vocês estão todos familiarizados com o que é o autoscaling? Eu não sei o que é, não. O autoscaling, ele é um algoritmo que dentro desses elementos de computação em nuvem, ele vai servir para dar mais recursos para uma determinada aplicação que precisa, né? A grande vantagem de você trabalhar com computação em nuvem é que você, tipo assim, tem recursos na medida da tua necessidade. Então, se você precisa de mais ou menos recursos, isso tanto faz como tanto fez. Só que, se você é o cara que administra a nuvem, né, você tem que ter um trade-off aí. No caso ótimo, você vai dar over-provisioning para todo mundo. Você vai superprovisionar os recursos. Só que para você, que é o cara que gerencia a rede, isso é perder dinheiro. Né? Porque se você dá mais recursos que a pessoa precisa, você está jogando recurso no lixo, logo você está perdendo dinheiro porque você atende menos pessoas. Tá? Só que, então, assim, o algoritmo de auto-scaling, né? Ou seja, de você escalonar os recursos de forma automatizada, tem que minimizar, né, a diferença entre os recursos que você precisa e os que você tem. Então, como prever esse uso de recursos? Quais são as variáveis que você usa? Então, a maior parte de autoscaling, o que eles fazem? Eles verificam CPU e memória e eles vão provisionar em função de CPU e memória. Mas pensa que aplicações diferentes têm qualidade de serviço diferente, né? QoS diferentes. E se você parte do conhecimento, do princípio que você conhece o QoS da tua aplicação, você consegue perguntar o seguinte: será que esse é o melhor conjunto de... quais são, né, os melhores conjuntos de features para eu melhorar o meu autoscaling? Então, o trabalho desse projeto final dessa minha aluna é buscar o seguinte: dado que eu conheço os requisitos da aplicação, qual é a melhor metodologia de eu encontrar quais são as variáveis importantes para eu avaliar? Né? Determinar essa metodologia. Cláudio, é perfeita a metodologia? Gente, é claro que não. Mas ela é boa o bastante para ajudar você no processo decisório. Agora, imagina que você é um cara que está desenhando um algoritmo de autoscaling. Você pode usar essa metodologia para escolher quais vão ser as suas variáveis. Se são todas elas ou se é um subset. Então, às vezes eu não posso examinar todos os modelos possíveis. Imagina agora que eu tenho umas 8 variáveis. Diga, pode falar. Alguém ia comentar alguma coisa. Não? Tá. Por exemplo, no caso aqui, se eu tenho 40 variáveis, avaliar todos os conjuntos possíveis é 2 elevado a 40, que dá 1 bilhão de modelos. Né? Então, a gente não tem como avaliar isso o tempo todo. E aí entra o que a gente chama de forward selection, né? Que eu vou buscar, né, elementos que baixam o meu erro. Né? Então, vou sempre começar a tratar, né, esses elementos que baixam o erro testando um conjunto possíveis. O que eu chamo de backward selection é quando eu começo pelo contrário. Eu começo com todas as variáveis possíveis no modelo e eu vou retirando. Então, forward selection, começo com quase nada e vou crescendo de forma a minimizar o meu valor de R. Se eu adiciono uma variável e ela não melhora o meu valor o valor do meu erro, né? O que melhora é diminuir o erro. Eu simplesmente ignoro ela. E a mesma coisa, né?
eu vou vendo o seguinte, eu imagino que com todas as variáveis, eu vou ter o menor erro possível, se eu vou tirando ela, eu vou eliminando. Então, esse modelo, né, não são únicos, tanto o backward quanto o forward, eles são implícitos, eles são inclusive intuitivos, mas tem outras formas de busca de seleção de modelo, como o Mallow, a Kik Criterion, Bayes Information Criterion e outros, e Cross-Validation. E o Cross-Validation é o que a gente vai ver quando a gente falar um pouquinho mais sobre redes neurais, mas mais para o final do curso, e só quando a gente falar na parte de Deep Learning. Né? Então, eu vou falar agora, nesse começo do curso, bastante sobre as técnicas de aprendizado estatístico, para mais do meio para o final do curso, a gente falar um pouquinho sobre Deep Learning e para onde essas coisas estão indo, e a gente programar um pouquinho sobre Deep Learning. Eu até pensei muito entre usar o TensorFlow e o PyTorch, eu vou escolher que a gente vai usar o PyTorch, né? Justamente porque eu acho que tem mais papers trabalhando com isso. Né? Por exemplo, né, uma coisa legal é o Papers with Code, né? Para quem quiser entender, o Papers with Code, ele é uma página que apresenta trabalhos científicos junto com datasets e o código dos caras. Então a gente vai avaliar alguns desses trabalhos, né? Mas essa é a ideia de eu buscar esses meus features, né? Eu posso ter como preditores qualitativos, né? Então, assim, tem um problema, por exemplo, que nem está aqui falando, né? Tipo assim, gender, marital status, ethnicity, e essas coisas, apesar de elas serem interessantes, né, eu tenho que, para poder colocar ela dentro do meu modelo, transformar ela, de certa forma, em coisas quantitativas. Então, olha só esse exemplo aqui do cartão de crédito, onde eu tenho balance, age, cards, education, limit, e esses caras aqui são as coisas em funções do meu crédito. Né? Então, né, eu tenho o balanço em função de várias variáveis, é aquele quadro que está mostrando para vocês no livro, é a figura 3.6. Né? Então, na verdade, o que eu faço é gerar uma função, né, diferenciada, transformar o meu dado qualitativo numa função composta. Né? E a interpretação, né, seria realmente baseada nessa minha função composta. Tá? Então, buscar isso, e é aqui que mora o perigo. Porque quando você transforma um dado que é qualitativo numa função composta, é onde hoje a gente lida com o viés da modelagem. Né? Como assim, Cláudio? Por exemplo, né, quando a gente fala sobre gender, ou seja, sexo, né, fala sobre ethnicity, e você vai decidir um determinado comportamento, é onde a gente, como modelador da informação, criador do modelo, né, acaba colocando a nossa influência cultural sobre o modelo. Então, quando a gente hoje em dia fala sobre AI Ethics, né, é nisso que eu estou falando aqui. E olha o seguinte, como é interessante. Olha que como por ter uma relação muito clara entre o aprendizado de máquina e o aprendizado estatístico, ter um overlap, né, uma sobreposição muito grande, né, mas as técnicas de aprendizado estatístico serem, de certa forma, melhor explicáveis, porque são baseadas em modelos matemáticos que a gente já tem domínio, é muito mais claro vocês verem de onde surgem esses padrões de erro. Então tem aquele livro que eu já comentei com vocês, acho que na primeira aula, Weapons of Math Destruction. É um dos meus livros favoritos recentes, da Kate O'Neill, né? Ela estava com cabelo azul quando ela apareceu pela primeira vez e não tinha um TED Talk dela. Que eu acho maravilhoso, que esse TED Talk aqui, vou colocar para vocês dentro do... Mas não vou para tocar ele não, porque isso é muito... Se a gente tivesse um curso de pós-graduação, lato sensu, né, uma especialização, eu colocaria isso para vocês. Né? Eu acho que era importante vocês assistirem e a gente discutir em seguida, porque o aluno de especialização, eu imagino que ele já tem o conhecimento sobre a técnica, ou seja, já passou por uma graduação, né? Então ele pode discutir esse vídeo de forma qualitativa, né? Porque ele já, teoricamente, já sabe a operacionalização. Na graduação, acho importante vocês olharem fora enquanto vocês praticam, né? E esse é o ponto onde a gente tem realmente a criação do viés. É importante você pensar isso do ponto de vista de aprendizado estatístico, porque quando você fala em aprendizado de máquina, esse ponto aqui, ele pode não ser
óbvio, né? E quando você tem aprendizado supervisionado, isso é fácil de ver. Mas quando você tem um aprendizado não supervisionado, esse preditor qualitativo, né, ele é difícil de você entender a influência dele. E é isso que eu acho que vocês têm que guardar no coração de vocês, tá? E eu aqui estou errando mais uma vez, porque eu estou tentando passar o slide enquanto eu estou com o mouse em cima do vídeo, né? Passando vergonha e gravando para a posteridade, né? Então, né, é claro que isso também pode ser composto em diversas funções, né? Então, African American, né? Então eu posso fazer essa função composta de tantas formas quanto eu quiser, né? E fazer essa interseção, né? Então, eu tenho extensões, né, desse meu modelo de regressão linear, né? Que são os modelos iterativos, né? Onde vocês vão ver aqui que eu vou ter essa função em relação a mais de uma unidade, ou os modelos que não assumem uma linearidade, né? Então, na verdade, esses modelos interativos eles vão migrar o meu mapa, né, do meu quadro, né? Ou seja, eu tenho que, na verdade, os meus modelos eles são com base em alguns elementos, então eu consigo pensar que um determinado coeficiente pode pertencer a mais de uma variável, né? Isso muda nossas relações, como a gente pode entender essas coisas. O que quer dizer? O que esses modelos interativos querem dizer? É o seguinte, olha, se eu faço uma propaganda só para TV ou só para rádio, eu tenho um impacto. Mas se eu tenho uma propaganda que interage as duas coisas, como, por exemplo, o seguinte, eu não sei se vocês são dessa época, né? Mas antigamente tinha umas propagandas via Bluetooth. Então, se você deixava o teu celular ligado, de vez em quando aparecia no shopping o seguinte, olha, por que você não vai na loja tal e você tem 10% de desconto se você mostrar essa mensagem aqui? Né? Isso era muito comum. Então, esse tipo de mensagem é que a gente quer, esse tipo de correlação que a gente quer ver entre os elementos, tá? Então, isso é legal de você trabalhar, tá? Princípios de hierarquia, né? Existem, né, variáveis que vão estar mais importantes que uma, né? Se eu incluir a interação no modelo, a gente também tem que ver, né, como é que isso afeta as demais variáveis. Tá? E os modelos não lineares, que vão ser a maior coisa que a gente vai trabalhar, né? Quando a gente vai trabalhar com modelos logísticos, né? E esses modelos logísticos, eles são muito importantes, muito relevantes para a gente. A maior parte dos modelos são não lineares, eles são curvas, né? São melhor representados por curvas ou somas de curvas do que por modelos não lineares, né? Mas então, o que a gente vai ter que fazer para trabalhar com esses modelos não lineares é basicamente, né, mudar esse formato das equações. E aí que eu digo, uma vez que vocês têm os dados, tudo que a gente está fazendo é curve fitting, é tentar encontrar a curva que melhor representa todas as minhas informações, dado um erro, né? E aí lembra, né? Lembra daqui do problema do overfitting. Você não quer a curva que liga todos os pontos, mas que melhor representa o comportamento daquela massa, dado o meu intervalo de confiança, né? E é essa soma de elementos que eu estou buscando. Esse feijão com arroz, é essa brincadeira que a gente está fazendo. E isso é muito legal, né? Porque é o que a gente quer fazer com as redes neurais. Mas o que é uma rede neural? Que não uma soma de planos que eu estou buscando entender. Isso é muito interessante e é muito difícil da gente fazer no longo prazo. O que a gente não vai cobrir aqui, né? Outliers, né? A gente ainda não falou sobre eles. Colinearidade, isso a gente falaria mais para frente se eu estivesse dando um curso só focado nesse aprendizado estatístico, mas o que eu quero cobrir com vocês são as principais técnicas de aprendizado estatístico e que vão levar a gente ao Deep Learning, né? Por incrível que pareça, as coisas mais legais que vão levar a gente para o Deep Learning não estão no aprendizado, né, de máquina tradicional, mas foram avanços realmente na matemática, e um dos hoje prêmios Turing, né, o Yan LeCun, ele diz o seguinte, né, disse que não se sintam desmotivados com o que eu vou falar. Ele falou o seguinte, cara, eu gosto muito, né, eu tenho tido muito sucesso na pesquisa com Deep Learning, em trabalhar com alunos de matemática aplicada e de engenharia elétrica, porque, em geral, a matemática ensinada nos cursos de computação é a matemática discreta. Enquanto, né, quando a gente trabalha com Deep Learning, esses algoritmos de matemática, algoritmos da matemática do contínuo, são muito importantes, né? Então, entender esses avanços, esses elementos matemáticos que surgiram, são muito importantes para a gente, tá? Então, a gente tem, né, generalizações desse modelo linear, que são os problemas de classificação, como a regressão logística e as SVMs, que a gente vai falar,
os modelos de não linearidade, né, como kernel smoothing, splines, né, que vocês devem ter visto em cálculo numérico, provavelmente, né? Modelos de iteração, como os modelos baseados em árvore, né? Random forests e boosting. Boosting a gente também vai estar. E o Ridge Regression and Lasso Regression, que são modelos, né, de fitting de curva. Então, algumas dessas coisas a gente vai ver, outras coisas a gente não vai ver no curso, né? Mas penso o seguinte, espero que mostrar que a regressão linear ela pode ser planar, tenha aberto a cabeça de vocês para outros elementos, né? Essa implementação aqui, baseada em todos os modelos do livro, eu acho excelente, né, de vocês verem esses modelos de realização, só que muito disso aqui é o cara refazendo esses gráficos, né? Então, é interessante vocês darem uma olhada nesses diferentes tipos de curva para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem como as coisas estão sendo trabalhadas, tá bom? Então, eu vou botar essa implementação lá para vocês. Eu separei uma outra implementação, né, com texto textual, né, de aprendizado de regressão linear, para vocês testarem essas regressões lineares também. Elas são bem legais de vocês trabalharem. Bem bacana também de vocês mostrarem, então, assim, é bem simples, né? E algumas formas de vocês verificarem esses gráficos, né? E vou buscar também para vocês alguns outros elementos, né, para a gente poder já começar com os nossos próprios desafios do Kaggle para a gente trabalhar, tá? Então, vou buscar alguns desafios que podem ser resolvidos com regressões polinomiais, né? E vocês possam utilizar isso ao longo do trabalho de vocês, tá? Então, a gente já cobriu os capítulos 1, 2 e 3 do livro, tá? Isso é bem legal, isso já é bastante coisa, na minha opinião. A gente vai falar sobre os problemas da classificação na próxima aula, onde eu vou falar sobre, né, basicamente, regressão logística, né, mas devo mostrar a questão do Rock Curves, né, e do K-Nearest Neighbors. São coisas que eu acho que são bem legais da gente ter. Então, eu vou pedir para vocês para darem uma olhada no livro antes da quinta-feira que vem, né, e aí, algumas dessas coisas eu devo pular com vocês para a gente poder, né, ir para, por exemplo, ver coisas como SVMs, Tree-Based Models, né? Algumas coisas eu devo pular, justamente para que a gente não precise, né, quando a gente for para a parte do aprendizado de máquina profundo, a gente possa já começar a dar uma olhada nessas coisas. Tá? Eu vou passar para vocês também algumas atividades, ainda não escolhi quais, né, mas alguns problemas. Da mesma forma que a gente viu o problema do Titanic, buscar alguns problemas com bases de dados muito bem comportadas para a gente poder utilizar esses nossos diferentes modelos de regressão. Devo gravar para vocês nos próximos dias, ainda não sei quando, né, mostrando algumas coisas com ou Dash, ou algumas outras formas que vocês têm de pegar os seus modelos que vocês programam em aprendizado de máquina e colocar eles na web de forma fácil e de forma interativa para que as pessoas possam utilizar, né? E acho que é isso, tá? Então, pessoal, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, curiosidades? Dou-lhe uma, dou-lhe duas... Vendido. Então, pessoal, agradeço a vocês pela presença. Espero que essa aula tenha aberto a cabeça de vocês de alguma forma. Deem uma olhada nos vídeos do material do livro. Estou passando o código, vou colocar esse material para vocês lá no Classroom, né? Vou fechar aqui a gravação e eu espero que vocês tenham uma ótima semana e eu vejo todos vocês na próxima quinta-feira, tá? Lembrando, estamos terça-feira com o Sadoc, na quinta comigo, vou passar o material para vocês e eu vejo vocês na próxima semana, tá bom? Forte abraço a todos, se cuidem!